A paz do Senhor. Hoje não vamos apenas ler uma carta. Vamos ouvir as últimas palavras de um homem fiel, escritas à luz da eternidade. O livro de 2 a Timóteo não é apenas instrução, é legado. É o apóstolo Paulo, preso, consciente de que o fim se aproxima, transmitindo coragem, verdade e perseverança a um filho na fé. Aqui aprendemos que a fidelidade custa caro, que o evangelho não pode ser negociado e que vale a pena permanecer firme até o último suspiro. Se esta palavra fala ao seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e caminhe conosco nesta missão de levar a verdade da Escritura a mais vidas. Prepare o coração, silencie a alma, porque agora vamos mergulhar na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Chamado Fidelidade e Coragem em Tempos Difíceis. 1 e 2. Um chamado que vem da vontade de Deus. Paulo inicia a carta afirmando que é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Logo na abertura, ele lembra que o ministério não nasce de ambição pessoal, mas de um chamado divino. Ao se dirigir a Timóteo como filho amado, Paulo revela uma relação profunda de paternidade espiritual. A fé cristã não é apenas doutrina, mas relacionamento, cuidado e transmissão de vida espiritual. A saudação com graça, misericórdia e paz mostra que Timóteo precisaria dessas três coisas para enfrentar os desafios que viriam. 3 e 5. Uma fé que atravessa gerações, Paulo declara que serve a Deus com consciência limpa e que se lembra constantemente de Timóteo em suas orações, noite e dia. Mesmo preso e próximo do fim, Paulo continua intercedendo. Ele recorda as lágrimas de Timóteo, revelando que o ministério verdadeiro também envolve dor emocional. Paulo destaca a fé sincera que habitava primeiro em Lóide, a avó, depois em Eunice, a mãe, e agora em Timóteo. Isso mostra que a fé pode e deve ser cultivada dentro da família, sendo transmitida como herança espiritual. 6:7. Reavivar o dom e vencer o medo. Paulo exorta Timóteo a reavivar o dom de Deus que havia nele pela imposição de mãos. O dom não havia desaparecido, mas precisava ser reacendido. Ele então declara uma das verdades mais poderosas da carta. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. O medo paralisa, o poder capacita, o amor direciona e o equilíbrio sustenta. O chamado de Deus exige coragem espiritual. 8. Não se envergonhar do evangelho nem do sofrimento. Paulo orienta Timóteo a não se envergonhar do testemunho do Senhor nem do próprio Paulo, que estava preso. O evangelho verdadeiro envolve sofrimento. Seguir a Cristo não é garantia de conforto, mas de fidelidade. Paulo convida Timóteo a participar das aflições pelo evangelho, segundo o poder de Deus, mostrando que o sofrimento cristão nunca é solitário. 9 e 10. Uma salvação eterna e graciosa. Paulo explica que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não por obras, mas segundo seu propósito e graça, concedida em Cristo antes dos tempos eternos. Essa graça foi revelada agora pela manifestação de Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A salvação não é reação de Deus ao pecado humano, mas parte de um plano eterno. 11 e 12. Sofrer sem vergonha por causa de Cristo. Paulo lembra que foi constituído pregador, apóstolo e mestre do Evangelho. Por causa disso, ele sofre, mas não se envergonha. Ele declara com firmeza: eu sei em quem tenho crido. Sua confiança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Paulo entrega sua vida e seu futuro aos cuidados do Senhor, certo de que Deus é poderoso para guardar aquilo que lhe foi confiado até o último dia. 13 e 14. Guardar o bom depósito da fé. Paulo orienta Timóteo a manter o padrão das sãs palavras, com fé e amor em Cristo Jesus.
A doutrina correta precisa ser preservada. Ele fala do bom depósito, que deve ser guardado pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso mostra que a fidelidade doutrinária não depende apenas de esforço humano, mas da ação contínua do Espírito. 15. Abandono em tempos de crise. Paulo menciona que muitos na Ásia o abandonaram, citando Fígelo e Hermógenes. Esse versículo revela uma dura realidade. Nem todos permanecem fiéis quando o custo da fé aumenta. O abandono dói, mas não invalida o chamado. E 16:18. Fidelidade recompensada. Paulo destaca Onesíforo, que não se envergonhou de suas cadeias, mas o procurou diligentemente e o encontrou. Ele ora para que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo e reconheça sua fidelidade naquele dia. Deus vê e honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando todos se afastam. Encerramento do capítulo. O capítulo 1 de 2 Timóteo é um chamado à coragem, fidelidade e perseverança. Ele nos lembra que o Evangelho vale qualquer preço, que o medo não vem de Deus e que a fé verdadeira precisa ser guardada até o fim. 2 Timóteo, capítulo 2. Fidelidade, disciplina espiritual e perseverança até o fim. 2. Fortalecido pela graça e compromisso com a transmissão da fé. Paulo começa o capítulo chamando Timóteo de meu filho mais uma vez, reforçando o vínculo espiritual entre eles. Ele não manda Timóteo buscar força em si mesmo, mas na graça que há em Cristo Jesus. O ministério não se sustenta por talento, posição ou carisma, mas pela graça diária de Deus. Em seguida, Paulo orienta Timóteo a transmitir o que aprendeu a homens fiéis, capazes de ensinar outros. Aqui vemos o princípio da continuidade da fé. O Evangelho não deve parar em uma geração, mas ser passado adiante com fidelidade. 3:4. O soldado de Cristo e o chamado ao sofrimento. Paulo usa a imagem do soldado para ilustrar a vida cristã. Ele diz que Timóteo deve suportar as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. O soldado não se envolve nos negócios desta vida, porque seu objetivo é agradar aquele que o alistou. Isso nos ensina que o cristão precisa de foco espiritual. Distrações excessivas enfraquecem a missão. A fidelidade exige renúncia. 5. O atleta que compete segundo as regras. Paulo apresenta outra imagem, o atleta. Ele afirma que ninguém é coroado se não competir de acordo com as regras. Aqui aprendemos que não basta correr, é preciso correr corretamente. A vida cristã exige integridade, obediência e fidelidade à palavra. Não existem atalhos espirituais legítimos. 6. O lavrador e o valor do esforço. Paulo menciona o lavrador que trabalha arduamente antes de participar dos frutos. Isso revela que o ministério envolve esforço constante, paciência e perseverança. Os frutos vêm, mas no tempo certo. Quem desiste cedo nunca colhe. 7. Entendimento concedido pelo Senhor. Paulo pede que Timóteo considere bem o que ele está dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. A revelação espiritual não vem apenas do estudo, mas da dependência de Deus. A compreensão profunda da palavra é dom do Senhor. 8:10. Cristo ressuscitado e o Evangelho que não pode ser preso. Paulo chama Timóteo a lembrar-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. O centro do Evangelho é Cristo vivo. Paulo afirma que sofre a ponto de estar preso como criminoso, mas declara algo poderoso. A palavra de Deus não está presa. Mesmo quando os servos são limitados, o Evangelho continua avançando. 11:13. Uma palavra fiel sobre perseverança. Paulo apresenta um cântico ou declaração fiel. Se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel.
Essas palavras mostram tanto promessa quanto alerta. A fidelidade é chamada, mas a fidelidade de Deus permanece mesmo quando o ser humano falha. 14. Evitar contendas inúteis. Paulo orienta Timóteo a lembrar os irmãos dessas verdades e a evitar discussões de palavras que não produzem edificação. Debates vazios destroem a fé e desviam o foco do Evangelho. O objetivo da palavra é transformar vidas, não vencer argumentos. Huntingins, o obreiro aprovado por Deus Paulo, exorta Timóteo a apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, manejando corretamente a palavra da verdade. Isso destaca a responsabilidade de ensinar corretamente. O erro doutrinário traz consequências espirituais graves. 16-18. O perigo das falsas doutrinas. Paulo alerta contra conversas profanas e vazias que levam à impiedade. Ele cita Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já havia acontecido. O falso ensino destrói a fé de muitos. A verdade precisa ser protegida com vigilância. 19. O fundamento firme de Deus. Apesar dos desvios humanos, Paulo afirma que o fundamento de Deus permanece firme. O Senhor conhece os que são seus, e todo aquele que invoca o nome do Senhor deve afastar-se da injustiça. A segurança está em Deus, mas a responsabilidade é humana. 20-21. Vasos para honra e desonra. Paulo usa a metáfora de uma grande casa com vasos de ouro, prata, madeira e barro. Quem se purifica será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor. A santificação torna o cristão apto para toda boa obra. 22. Fugir do pecado e buscar a justiça. Paulo orienta Timóteo a fugir das paixões da mocidade e a seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. A santidade não é apenas evitar o mal, mas buscar ativamente o bem. 23-26. O caráter do servo do Senhor. Paulo conclui ensinando que o servo do Senhor não deve viver em contendas, mas ser manso, apto para ensinar, paciente e humilde ao corrigir os que resistem. Talvez Deus conceda arrependimento e libertação do laço do diabo. O objetivo da correção não é humilhar, mas restaurar. Encerramento do capítulo. O capítulo 2 de 2 Timóteo é um chamado à disciplina espiritual, perseverança, fidelidade doutrinária e caráter cristão. Ele mostra que a fé verdadeira exige esforço, coragem e dependência total da graça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Tempos difíceis, fidelidade à palavra e perseverança até o fim. 1. A certeza de tempos difíceis. Paulo começa com uma advertência direta. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele não diz talvez, mas afirma com certeza. A vida cristã não acontece em um ambiente neutro. O avanço do tempo traria desafios espirituais, morais e sociais cada vez mais intensos. Esses tempos difíceis não são apenas externos, mas espirituais, marcados por confusão, engano e afastamento da verdade. 2.5. A degeneração do caráter humano. Paulo apresenta uma longa lista de atitudes que definiriam esses tempos. Amor excessivo a si mesmo, amor ao dinheiro, arrogância, soberba, desobediência aos pais, ingratidão, falta de amor, brutalidade, falta de domínio próprio, traição e prazer maior no pecado do que em Deus. O mais alarmante é que essas pessoas teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dela. Não é um afastamento declarado da fé, mas uma religiosidade vazia, sem transformação interior. Paulo ordena: afasta-te desses. 6.7. Engano espiritual e mentes instáveis. Paulo descreve pessoas que se infiltram nas casas e conquistam mentes vulneráveis, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Isso revela um perigo constante.
acumular informações religiosas sem transformação espiritual. Conhecimento sem submissão à verdade gera confusão, não maturidade. 8:9. O limite do engano. Paulo compara esses enganadores a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Eles se opuseram à verdade, mas não prevaleceram. Paulo afirma que o progresso do erro tem limite. A loucura dos enganadores se tornará evidente. Deus permite o engano por um tempo, mas a verdade sempre prevalece. 10:11. O exemplo de vida de Paulo lembra a Timóteo que ele conhecia bem sua doutrina, modo de viver, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Ele menciona perseguições e sofrimentos em Antioquia, Icônio e Listra, mostrando que o ministério fiel gera oposição. Mas Paulo declara algo poderoso: de todas elas, o Senhor me livrou. A fidelidade não evita lutas, mas garante a presença de Deus nelas. E o 12. A realidade da perseguição. Paulo afirma que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição não é exceção, mas consequência natural de uma fé autêntica em um mundo que rejeita a verdade. Verso: o avanço do mal. Enquanto os fiéis enfrentam perseguição, os maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O erro se alimenta de si mesmo. Quem rejeita a verdade acaba preso em ciclos de engano. 14:15. Permanecer na verdade aprendida. Paulo exorta Timóteo a permanecer firme naquilo que aprendeu desde a infância, lembrando que conhecia as Sagradas Escrituras, capazes de torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. A palavra de Deus não é apenas informação, é instrumento de salvação. Em 16:17, a suficiência das Escrituras, Paulo declara uma das verdades mais fundamentais da fé cristã. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, com um objetivo claro: preparar completamente o homem de Deus para toda boa obra. A Bíblia é suficiente para formar uma vida piedosa. Encerramento do capítulo. O capítulo 3 de 2 Timóteo é um alerta solene sobre os últimos dias, mas também um chamado à perseverança. Ele nos lembra que, em meio ao caos espiritual, a palavra de Deus permanece como fundamento seguro, capaz de sustentar, corrigir e preparar os fiéis até o fim. Eu ainda Timóteo, capítulo 4, fidelidade até o último suspiro e a esperança da coroa eterna. 1:2. A solene ordem diante de Deus e de Cristo. Paulo inicia o capítulo com uma das exortações mais fortes de todo o Novo Testamento. Ele conjura Timóteo diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. 4. O tempo da rejeição da verdade. Paulo profetiza que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Em vez disso, cercariam mestres segundo seus próprios desejos, buscando apenas o que agrada aos ouvidos. Eles se afastariam da verdade e se voltariam às fábulas. Isso mostra que o maior perigo espiritual não é a falta de informação, mas a rejeição consciente da verdade. Quando o coração não quer ser confrontado, ele procura mensagens que apenas confirmem seus desejos. 5. Vigilância, sofrimento e fidelidade ao chamado. Em contraste com esse cenário, Paulo orienta Timóteo a ser sóbrio em tudo, suportar as aflições, fazer o trabalho de um evangelista e cumprir plenamente o seu ministério. A fidelidade não depende da resposta das pessoas, mas da obediência a Deus. O chamado permanece, mesmo quando o ambiente se torna hostil. 6:7. A consciência de missão cumprida. Paulo então revela algo profundamente comovente. Ele afirma que já está sendo oferecido como libação, e o tempo de sua partida está próximo. Ele reconhece que sua vida está chegando ao fim. Com paz e segurança espiritual, ele declara: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Essas palavras não são arrogância, mas testemunho de fidelidade. Paulo não diz que foi perfeito, mas que foi fiel. 8. A coroa da justiça e a esperança eterna. Paulo afirma que lhe está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele dia. Essa promessa não é apenas para Paulo, mas para todos os que amam a vinda de Cristo. A recompensa não é baseada em sucesso humano, mas em fidelidade perseverante. A esperança cristã aponta para além desta vida. 9 e 10, solidão e abandono. Paulo pede que Timóteo vá vê-lo depressa. Ele menciona Demas, que o abandonou por amor ao mundo, e outros que seguiram caminhos diferentes. Esses versículos revelam a solidão do apóstolo nos momentos finais. Mesmo grandes servos de Deus enfrentam abandono humano. A fidelidade nem sempre é acompanhada de aplausos. 11 e 13. Pequenos pedidos. Grande humanidade. Paulo pede que Marcos seja trazido, pois lhe é útil para o ministério. Ele também solicita sua capa, livros e pergaminhos. Esses detalhes mostram a humanidade de Paulo. Mesmo cheio de fé, ele sente frio, valoriza a companhia e deseja continuar lendo e escrevendo até o fim. 14 e 15. O justo juízo de Deus. Paulo menciona Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muitos males. Ele confia o julgamento a Deus, reconhecendo que o Senhor retribuirá segundo as obras. Aqui aprendemos que a justiça final pertence a Deus. O cristão não vive de vingança, mas de confiança no juízo divino. 16 e 17. O Senhor permanece fiel. Paulo declara que em sua primeira defesa ninguém esteve ao seu lado. Todos o abandonaram. Mesmo assim, ele não guarda rancor. Ele afirma algo poderoso. O Senhor esteve ao seu lado e o fortaleceu, para que a mensagem fosse plenamente proclamada. Quando os homens falham, Deus permanece fiel. 18. A certeza da vitória final. Paulo expressa sua confiança de que o Senhor o livrará de toda obra maligna e o levará salvo ao seu reino celestial. Essa não é uma promessa de livramento da morte física, mas da vitória eterna. A morte não é derrota para quem pertence a Cristo. 19 e 21. Saudações finais e urgência. Paulo envia saudações a irmãos queridos e pede novamente que Timóteo venha antes do inverno. Essas palavras finais carregam urgência, afeto e humanidade. O apóstolo encerra sua carta como viveu, em comunhão e amor. 22. A bênção final. Paulo conclui, desejando que o Senhor esteja com o espírito de Timóteo e que a graça esteja com todos. A graça sustenta o começo, o meio e o fim da caminhada cristã. Encerramento do capítulo e da carta. O capítulo 4 de 2 Timóteo é um chamado final à fidelidade absoluta. Ele nos lembra que a vida cristã não é medida pelo conforto, mas pela perseverança. No fim, o que permanece não é o reconhecimento humano, mas a aprovação de Deus.